Fala aí, Manolos. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui porque fica um pouco mais fácil responder, porque veio uma pergunta aí do André, e nessa pergunta do André eu vi que eu ia escrever muita coisa para poder responder, então achei mais fácil gravar um videozinho, fazer meio. Deixa pra lá. A pergunta dele é que rolou uma polêmica aí sobre o livro de Jó, né? E aí nessa questão do livro de Jó, a polêmica gira em torno do fato de Jó questionar Deus, e nesse questionamento então que ele faz a Deus, se seria algo legítimo ou não tá questionando a Deus. Bom, vamos lá. Primeiro vamos ter que localizar aí o livro de Jó. O livro de Jó ele é da Bíblia hebraica, né? Ele é um livro que ele faz parte na Bíblia cristã do Velho Testamento, e ele está na Bíblia hebraica, né? Que é a Bíblia dos judeus. Ele está no finalzinho da Bíblia hebraica, né? Na terceira parte da Bíblia hebraica. Aqui, deixa eu ver. Aqui, ó. Se vai dar para ver direito. Mas aqui está Jó. A terceira parte da Bíblia hebraica, nós chamados escritos. Diferente da nossa Bíblia, que divide de maneira diferente, a Bíblia hebraica ela divide em três partes. É a Torá, que são os 5 primeiros livros, os profetas e, por fim, os escritos. Os escritos têm livros poéticos e os livros sapienciais. E aí, dentro disso, Jó está dentro dos livros sapienciais, que são livros que o autor ele vai se preocupar em passar princípios e valores baseados em história de personagem histórico ou fictício, mas é importante que eles estão querendo passar, na verdade, uma mensagem, um princípio, um valor que tem que ser adotado, né? E o problema, digamos assim, do livro de Jó justamente está naquela questão, né? Como a gente vai conciliar essa questão da tragédia que acontece na vida de Jó com a existência de um Deus que se importa com a gente, que nos criou e que se interessa por nós? Como é que a gente vai conciliar isso? E aí a gente tem um personagem que inclusive é um personagem que é justo, né? E que sofre lá nas mãos do opositor, né? Que tira, morre seus filhos, suas propriedades são perdidas e tal. E aí e ele é um dos livros mais conhecidos, mas também é um dos livros mais... Na verdade, o personagem é muito conhecido, mas o livro é muito desconhecido. Isso aí é meio porque o livro, quando ele foi feito, ele começa... O seu comecinho está em prosa e o seu final também está em prosa, mas a meiuca dele, o meio do livro, é feito poesia. E aí poesia nem são muitas pessoas que são chegadas numa poesia, e aí essa parte toda ficou prejudicada. Então, na verdade, Jó é visto assim como um homem justo, que não questiona, né, as coisas. Por muita gente ele é entendido assim. Na verdade, ele seria um justo rebelde, porque ele questiona e questiona muito, né? A humildade que ele demonstra no comecinho do livro, em que ele acata a perda da família, das ovelhas, e junto com a humildade que ele demonstra que ele perde nessa discussão que ele tem com Deus, juntada numa coisa só. Então parece que ele é um cara super humilde, que na verdade não questiona nada e que está submisso e aquela coisa toda, e que nunca tem um questionamento relevante, mas isso é bem diferente, né? Na meiuca a gente vê lá naquele discurso com os amigos lá do Jó, que ele chega a falar que Deus ele chega a rir da desgraça dos homens inocentes. Jó faz na verdade uma acusação a Deus, né? Ele diz que Deus ri da desgraça dos inocentes. A gente pode entender que isso é uma blasfêmia,
né? Só que aí tem um ponto até interessante para eu notar isso, porque a blasfêmia, ela vem justamente depois do, do diálogo que ele teve com os seus amigos, né? Você tem Jó falando, aí fala um primeiro amigo dele, depois Jó responde esse amigo, depois o outro amigo dele fala. Depois Jó responde, e aí o outro amigo fala e repete isso durante 3 vezes. No final são 9 vezes que Jó fala e 3 vezes cada amigo fala, né? E é interessante que Jó ele só blasfema contra Deus efetivamente depois desse papo que ele tem com esses amigos, porque esses amigos são bem chatos, né? Amigo da onça, muita gente fala que é amigo da onça, mas amigo da onça não. É normal, a atitude de todo mundo, né? Só que eles têm aí uma teologia para poder falar de Deus que é meio esquisita, né? Que tipo, Jó, procura aí, se deve ter pecado, esse negócio deve estar meio... Tem alguma coisa de errado aí contigo, porque Deus não faria isso com uma pessoa justa, né? E aí Jó até reconhece que ele pode ter pecado em alguma coisa, mas de qualquer forma a coisa estava desproporcional. O que ele estava sofrendo não seria proporcional ao possível pecado que ele tivesse cometido. E aí os amigos não conseguem, na verdade, defender Deus e nem Jó consegue convencer eles também. Fica uma coisa assim, fica um bate-papo longo, muito longo, no final das contas não se chega a uma conclusão, né? E isso a gente vê na igreja, né? Infelizmente a gente tem pessoas que passam por dificuldades e essas pessoas elas são bombardeadas muitas vezes por irmãozinhos, né? Fazer o quê? Que aí chega, não, irmão, você deve estar. Você pecou, né? O que você fez de errado? Deus está pesando a mão sobre você. E na verdade não é isso, né? A vida está aí, os desarranjos estão por toda parte e é da vida, né? É da vida. E bom, segue o livro, aí vem Eliúde no finalzinho, acho que é Eliúde o nome, sei lá. Que aí ele vai falar sobre uma coisa assim, que o sofrimento de Jó serviu para alguma coisa. Seria assim, houve uma questão pedagógica aí nesse sofrimento de Jó, né? E aí, então, Jó, ele escuta Eliúde, aí no final tem um discurso de Deus. Então aí Deus vai falar. E em resposta ao questionamento, né, sobre o caos e tudo mais, Deus ele faz quase uma aula de ciências naturais. Coitado, o Jó já tá sofrendo pra caramba. E aí Deus vai falar sobre um discurso imenso sobre ciências naturais. Vai falar de bichos, falar de uma opção de coisa e tal. E ele efetivamente não dá uma resposta falando, né, desse problema de Jó, que é a tragédia. Como conciliar então tragédia com um Deus que se interessa por nós, né? E o segundo discurso de Deus, ele vai que ele fala que Jó vai questionar que o mundo está na mão de malvados e tal, de ímpios, e não sei o que lá, e ele vai trazer uma ideia que é uma ideia do deus Horus do Egito, que aí ele faz a comparação, né? Ele, Javé, Deus, né? Não é que se compare, né? Mas assim, da mesma forma que Horus, ele luta contra o hipopótamo e o crocodilo. Você vai achar, pô, que estranho, que hipopótamo e crocodilo é esse que aparece lá no livro de Jó, né? Um negócio meio esquisito. Mas é porque eles são símbolos do mal, né? Isso pra gente fica esquisito, mas de repente não, com certeza para quem recebeu esse escrito, ao ler hipopótamo e crocodilos, entenderam que isso era um símbolo de mal, né? Como a gente fala hoje, que é matar um leão a cada dia. Seria mais ou menos uma coisa parecida com essa expressão que a gente tem, né? E nesse questionamento, nessa colocação que Deus faz,
né? Ele fala então que ele, né, é o Deus que vai lutar, né? Ele fala da constante luta que ele tem contra esse hipopótamo e contra esse esqueci o nome do outro bicho, fugiu, sei lá, o crocodilo. O hipopótamo e o crocodilo, e que na verdade o homem também só vai conseguir vencê-los dessa parceria com Deus, né? E aí é muito interessante porque nessa primeira resposta, que é super esquisita de Deus, que ele vai falar sobre ciências naturais, ele vai responder justamente ao caos, né? E nisso que ele vai responder ao caos, ele responde com a harmonia que está o universo. E aí, na verdade, ele desloca o homem, né? Porque Jó, na verdade, tinha uma ideia assim como se o homem fosse o centro do universo. Ele fosse o cara, né? Assim, Deus só se preocupasse com o homem, né? Na verdade, tem aí um abrir de olhos de Jó para poder contemplar que, puxa, tem uma coisa muito maior do que só a minha vida, né? Então ele acorda para as outras coisas, ele acorda para o mundo, ele acorda para a vida toda, né? Então a gente vai imaginar que isso aí tem muito essa questão de, nossa, você tem que prestar atenção no seu próximo, você tem que cuidar da natureza, do seu meio ambiente, né? Existem maiores preocupações, coisas mais importantes até do que a sua vida individual, né? A questão de consciência de que você vive em comunidade, você não está sozinho no mundo, você não é um centro do mundo, um centro do universo, você vive dentro de uma casa chamada Terra, dentro, né? Então você tem que cuidar do próximo, você tem que se preocupar com ele, tem que se preocupar com o meio ambiente, essa coisa toda, né? E no final de coisa, na outra resposta de Deus, ele vai falar então dessa questão, né, de um Deus que o homem aliado a esse Deus consegue então matar o seu leão a cada dia. E aí voltando para a pergunta, né, diz assim, pô, então é legítimo a gente questionar a Deus? Bom, vamos lá. Jó, no final de tudo, ele vai dizer que ele só conhecia Deus de ouvir falar. E que então agora ele realmente conhecia Deus, ou seja, ele teve uma experiência com Deus. Então é o questionamento que a gente tem que ter. Será que a gente verdadeiramente conhece Deus de fato? Né? Existe uma ilusão, muita gente, porque na verdade escutou uma porção de discurso, uma falácia, mas efetivamente não teve uma experiência com Deus, né? E aí Jó teve essa experiência com Deus, e dentro da experiência dele houve essa questão dele questionar Deus. E Deus, ele é um Deus de relacionamento. Deus, ele se relaciona com a sua criação, né? Tem exemplos pra caramba disso aí. Abraão, ele fica questionando, assim, né? Ele tenta questionar a destruição de Sodoma. E aí fica caindo aquela conta, né? Tipo, se tiver tantos justos, aí o mensageiro de Deus vai dizer, por amor desses X números, não vou destruir. Tá, mas se tiver esse X, se tiver Y justos, que é um número menor do que X, por amor a esse, aí no final das contas só sobrou Ló, né? Só Ló que na verdade prestava ali, né? A mulher dele de direito prestava, né? Porque foi olhar para trás, virou tal, status de sal, blá blá. Então assim, questionamento que gerou maior conhecimento de Deus, um conhecimento que gerou o bem, no caso aí para Ló e a sua família, exceto a sua esposa, né? Isaías capítulo 1, versículo 18, acho um negócio tão interessante. Eu gosto, vou usar NVI aqui porque
para esse versículo eu gosto até mais dessa tradução mesmo da NVI. Isaías, capítulo 1, versículo 18, diz o seguinte: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Eles se tornarão brancos como a neve, embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Ou seja, olha só que interessante a gente tem nesse texto aqui. Deus convida a sua criação a pensar junto, a refletir junto. É um Deus de relação, né? E qualquer relacionamento que você tem lá os seus momentos de questionamento, você tem isso, né? E no final das contas, no final dessa relação, o que você tem? Um maior conhecimento daquela outra pessoa, né? Então é isso aí que fica da história de Jó, né? E sobre essa questão aí de questionar ou não a Deus. É isso aí que eu penso. Espero ter colaborado com alguma coisa e ser menos chato do que ficar escrevendo pra caramba e aí ler tudo que eu falei ia ser chato. Então, melhor videozinho mesmo. Até mais.